Começando mais uma RP Class, a minha nova linha de conteúdo, onde eu compartilho estratégia para empresário de TI conquistar 20 mil por mês em novos contratos. O episódio de hoje é como fazer para que os meus sistemas sejam conhecidos pelo meu público-alvo. E tudo que a gente vai aprender aqui sobre sistema, você pode colocar para serviço também, tá? Caso você preste um serviço, se você não vende um sistema em si. Mas aqui no exemplo da live eu vou falar de sistemas. Primeiro, para mim, conhecido é quando as pessoas sabem que a sua solução existe. Então, essa vai ser a definição da live de conhecido. Por que isso? Porque, cara, o que a pessoa quer no final das contas, né? O empresário. O empresário, ele quer vender, certo? Então, quanto mais conhecido ele é, mais chances ele tem de vender. Conhecido não significa, por exemplo, você ser super famoso. Aqui tem duas pessoas. Tem o Galvão Bueno e tem o Bill Gates. O Galvão Bueno, cara, no Brasil inteiro, ele é conhecido, né? Bill Gates, no mundo inteiro, ele é conhecido. Então, o que eu quero dizer com isso? Ser conhecido não significa ser super famoso. E não significa ser você conhecido para todo mundo. Por exemplo, o Galvão Bueno ele é conhecido para brasileiros. E o Bill Gates ele é conhecido para no mundo inteiro, óbvio. E o que você quer como empresário é que você seja conhecido para o seu público-alvo. Ou seja, cara, quem não se interessa por isso, quem não quer um sistema, não precisa conhecer nem saber da sua solução. É para essas pessoas que você precisa ser conhecido. E se tornar conhecido, isso vai te ajudar muito no processo para você chegar nos 20 mil por mês em faturamento. Por quê? Primeiro, eu gosto do número 20 mil por alguns motivos. Primeiro, porque eu nasci no dia 20, certo? Então, e eu acho que 20 mil é um número de faturamento muito bom para o empresário, porque é um número que ele pode usar para reinvestir na sua empresa, e a empresa cresce muito mais rápido, ele pode contratar funcionários, ele pode usar para fazer marketing, para poder atrair novos clientes, ele pode desenvolver uma área comercial, ele pode, inclusive, começar a retirar lucro, se ele quiser. Então, 20 mil é um número de alavancagem de empresa. Quando você bate aí os 20 mil por mês, você tem um poder maior, porque você pode escolher o que você vai fazer com esse faturamento para você poder crescer mais. Não importa se você já fatura 20 mil, se você fatura 50 mil, quer fatura 70. Tem um empresário que entrou na minha mentoria, ele faturava 210 mil. E aí eu entrei com ele e falei, cara, que legal, né? Você contratou a mentoria, você faturou 210 mil, por que você se interessou em faturar mais 20 mil? Ele falou, olha, Ronald, é o seguinte, porque na verdade eu faturava 230. E aí quando veio a pandemia, eu fui perdendo alguns contratos, e aí caiu, e eu estou querendo retomar. Ou seja, ele levou anos para faturar, para chegar nesse faturamento de 200 e pouco, mas o que ele quer é saber o caminho para aumentar 20 mil, certo? E toda vez que você chega lá nos 20 mil, né, você repete. Qual é esse caminho? É primeiro você captar clientes, você atrair esses clientes que têm interesse no sistema que você vende. Depois é você se envolver com ele, que é marcar uma reunião, apresentar para ele, entender quais são as dores, as necessidades, mostrar para ele, né, como o seu sistema resolve aquela dor que ele tem. Depois escrever a proposta, apresentar a proposta, ir para o fechamento, que é mostrar condições de pagamento, mostrar cronograma, sabe? A negociação, talvez você pode negociar um desconto ou não. Enfim, você entrar no trâmite de fechamento e depois que você fechou, né, você entregar e fazer o pós-venda. Esse é o funil de vendas. Aprender a tornar a sua empresa conhecida, ela vai atuar diretamente na primeira etapa do funil, que é na etapa de captação. Você pode ver que ela está em amarelo e está dizendo assim, ajuda aqui. Então, o conteúdo dessa live vai ajudar você a captar. E é um funil mesmo. Por exemplo, às vezes você precisa captar 100 clientes para desses 100 clientes, 80 quererem fazer reunião com você. Desses 80, 40 querer proposta, chegar no estágio de proposta. E desses 40, sei lá, 20, você fazer uma negociação e o fechamento, você fechar 20, entendeu? E aí, depois, o pós-venda, o que você precisa fazer é garantir que aquilo que você vendeu vai ser entregue e depois procurar novas oportunidades. É isso que faz no pós-venda. Mas lembrando que é um funil, tá? Essa live vai atuar diretamente na captação. Regra de ouro: seja conhecido para quem
te conhece. Isso daí é a primeira coisa que você precisa entender se você quer tornar o seu sistema conhecido. Você não precisa ser conhecido para todo mundo. Ou seja, quem é do nicho de TI ou quem é do nicho que aquele seu sistema atua, essas pessoas que são o seu público-alvo, essas pessoas é que elas têm que conhecer o seu sistema. Outras pessoas não conhecem. E isso vale para tudo. Por exemplo, se for entrar no nicho de CrossFit, cara, tem atleta de CrossFit famoso que eu não conheço. Mas quem é daquela tribo sabe que a pessoa existe. Então, primeira coisa, você tem que ser conhecido para sua tribo. Se você tem um sistema que faz, sei lá, automação comercial para lojas de roupa, você precisa ser conhecido no nicho de donos de loja de roupa, nessa tribo. Se você tem um sistema que faz software controle jurídico, cara, você tem que ser conhecido para advogados e donos de escritórios de advocacia. E por aí vai, tá bom? Então é assim que você precisa mirar e guardar essa regra, que a regra é: seja conhecido para quem te conhece. Beleza, dito isso, existem 3 maneiras para você tornar a sua empresa conhecida. A sua empresa ou o seu sistema, tá? A primeira maneira é conteúdo. E aí a gente vai entrar a fundo nessa parte de conteúdo, mas conteúdo é uma excelente maneira. O que é conteúdo? Conteúdo é você ensinar algo. Por exemplo, essa live aqui é um conteúdo, tá? Segunda maneira, oferta direta. É você fazer campanhas para que você encontre pessoas interessadas diretamente naquilo que você está oferecendo. Então, por exemplo, comparação, conteúdo para oferta direta. Imagina que eu esteja andando na rua e passe em frente a uma cafeteria. Na cafeteria, pode ser que tenha uma pessoa na porta, né, fazendo uma amostra. E essa pessoa me para e fala assim: olha, você conhece o café do sul do Brasil, da fazenda XYZ? Olha, é um café que é colhido assim, a tantos graus, depois ele é moído assim e tal, e por isso tem um sabor adocicado. Você quer experimentar? Ou seja, ele me deu informação. Isso aí é uma estratégia de conteúdo. Me ensinou alguma coisa, tá bom? Outra estratégia é a oferta direta. É, por exemplo, eu estar passando na rua e tem lá uma pessoa falando assim: olha, e aí, quer tomar um cafezinho? Ou quer fazer uma pausa de 5 minutos para relaxar e tomar um bom cafezinho? Sabe? É uma oferta direta, tá? Direto ao ponto. Para TI, mesma coisa, a gente vai entrar bem a fundo no nicho de conteúdo, de oferta, e tem um terceiro tipo que é network. Isso daí é um exemplo que não dá para usar para café, mas dá para usar para mercado B2B, por exemplo. Imagina que eu tenha um sistema que eu inventei aqui, na minha empresa, aqui no meu escritório no Rio de Janeiro, e esse sistema, ele faz, sei lá, controle de estoque para a indústria de aço, tá bom? Então, pensa uma empresa que compra bastante aço, tá? E aí o meu sistema faz esse controle aí do estoque lá de aço. Imagina, criei um sistema disso. Só que eu sei que esse sistema existe porque foi eu que criei. Provavelmente alguns contatos do meu network também sabem porque eu fui lá e divulguei. Mas como usar o network para deixar o meu sistema conhecido? Por exemplo, eu posso procurar empresas que atendem indústria de aço, né, prestando serviço para essas indústrias, e eu posso falar para essas empresas, esses parceiros, que eu tenho um sistema. E que esse sistema ele pode ser oferecido para os clientes dele. Então, é uma estratégia onde eu uso canais de parcerias, ou pode ser uma outra empresa de TI, ou pode ser, sei lá, um escritório de contabilidade que vende só para a indústria, que é o meu público-alvo. Não importa. O que eu quero que você entenda é o seguinte: essa é uma maneira porque eu faço uma parceria e esse parceiro abre todo o canal dele que ele tem de network com os clientes. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. Se eu quiser vender meu software em Recife ou no Nordeste, certo? Eu ia procurar uma revenda de TI do Nordeste, ia conversar com eles e falar que eu tenho um software. Esse software ele soluciona XYZ. Eu explico quais são os benefícios e os problemas que esse software resolve, falo qual é o cliente ideal que compra esse tipo de software e pergunto se eles têm interesse em fazer uma parceria. Eu revender essa solução para os clientes dele lá de Recife, tá bom?
Então, são 3 maneiras: conteúdo, oferta direta e parceria. A gente vai entrar a fundo. Primeiro, conteúdo. Bom, na hora da gente fazer conteúdo, existem alguns canais que você deve avaliar para você publicar o seu conteúdo. Um canal bastante comum é você colocar esse conteúdo no seu blog, sabe? Sabe quando você faz um blog mesmo, escreve lá aquele texto e tal? Hoje em dia, né, você pode tem muita gente que tem blog no próprio site, tem gente que instala um WordPress para ter blog, ou tem gente que não quer ter nada disso, mas abre o LinkedIn e o LinkedIn tem uma função onde você pode escrever um texto no formato de blog. O importante é que esse blog seja indexado. Qual é a regra do conteúdo? É o seguinte: pesquisa. Você tem que escrever um conteúdo, um texto, já pensando, né? Você já tem que pensar na pessoa pesquisando sobre o assunto. É assim que você monta o seu conteúdo. Então, por exemplo, vamos dizer, eu tenho um sistema. O meu sistema é para tal segmento. Eu tenho que pensar, olha, pessoas que compram esse sistema, normalmente elas vão pesquisar sobre o quê? E aí eu vou fazer um conteúdo para isso. Esse conteúdo eu posso fazer ele em vídeo também e eu posso postar ele no YouTube, certo? E por quê? Qual a diferença, né, de vídeo para texto? Na verdade, vídeo para texto, a única diferença é o formato que o seu público-alvo, a sua persona, é o formato que ela mais gosta de consumir conteúdo. Então, por exemplo, eu posso muito bem fazer um blog em texto, fazer um texto lá bonitão, lá explicando por que meu sistema é bom, o que ele ajuda, falando tudo do meu sistema, boto ele lá, eu preencho todo o SEO para que ele seja indexado no Google, porque eu sei que eu quero que aquilo apareça quando as pessoas fizerem pesquisa, e eu posso ter esse mesmo texto transformado em vídeo, certo? E se você não gosta de aparecer, se você tem aversão a isso, né? Ah, Ronald, eu não quero aparecer, cara, faz um vídeo e grava só o PowerPoint, grava só a tela e a sua voz, tá bom? E você posta também no YouTube. Por quê? Porque tanto o YouTube quanto o blog, eles são canais, são mecanismos de busca. E o conteúdo que você faz, você quer que a pessoa pesquise e quer que ela te encontre, tá? Outro canal é o LinkedIn também. Dentro do LinkedIn, você pode, como eu falei, você pode fazer blog, você tem um campo lá para você poder criar novos conteúdos, tá bom? Então, esses são os principais locais que você pode usar para você começar a divulgar o seu sistema. Agora, você sabe que você pode usar essas redes e você precisa ser estratégico na hora de criar o seu conteúdo. Por exemplo, a primeira coisa que você tem que levantar é, olha, se você tem um sistema, o seu sistema ele tem um benefício, ele precisa ter um benefício. Qual é o benefício do cliente comprar esse sistema que você tem, que você vende? Qual o benefício? Então você tem que listar esses benefícios, tá? Isso aqui é só o seu planejamento de conteúdo. Então você pode fazer, por exemplo, um conteúdo explicando lá como que, e aí você diz, público-alvo, né? Como que a pessoa tal pode ter tal, tal e tal benefício, tá? Então, esse é um excelente conteúdo. Deixa eu te dar um exemplo, então, como é que a gente aplica isso? Primeiro, imagina um cenário. Eu tenho um software que faz gestão comercial para restaurantes. Um software de gestão de restaurante, tira pedido e tal. Então, beleza. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pensar, olha, qual é o benefício do meu software? Depende, né, da pessoa que compra. Por exemplo, eu quero vender para quem? Eu quero vender para um dono de restaurante que já tem software ou um dono de restaurante que ainda não tem software? Porque são duas pessoas completamente diferentes. Eu tenho que escolher para quem que eu vou direcionar a minha comunicação. Eu tenho que fazer uma decisão. Ah, Ronald, eu vendo para os dois. Qualquer um dos dois que quiser, eu vendo. Beleza. Se esse é o seu caso, você tem que fazer 2 conteúdos, um para cada pessoa. Por quê? Porque a dor e a necessidade do cara que não tem software é uma. Por exemplo, eu ia fazer um conteúdo do tipo, olha, como que um software pode fazer para que os pedidos saiam mais rápido? Isso daí, por exemplo, por quê? Porque o dono de restaurante que tira o pedido ali no papelzinho, ele tem alguns problemas. Às vezes é confusão, às vezes demora muito para o pedido sair, às vezes ele não tem controle de quanto o restaurante gerou de lucro naquele dia, tá tudo no papel.
tá? Não sabe o que está sendo mais consumido, se é mais Coca-Cola, se é mais Guaraná, se é água. Ele não tem visão geral, entendeu? Porque está tudo num papel. Então, ele pode ter uma visão melhor para saber quais são os produtos que mais dão lucro, quais são os pratos que mais saem, entendeu? E tirar lá um BI para ele poder começar a pensar, então isso aqui atrai bastante pessoas para o restaurante, ou as pessoas gostam de comer isso. Então, esse é um exemplo. Agora, se eu fizer um conteúdo para quem já tem um software, primeira coisa, eu tenho que pensar o seguinte, olha, qual é o diferencial do meu sistema? O meu sistema faz XYZ. E eu sei que os sistemas de mercado não fazem isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples. Imagina que o sistema de mercado, o sistema que a maioria dos restaurantes da minha cidade tem, eles rodam em um servidor que tem que ficar dentro do restaurante. Tá bom? E aí, ok. Agora, um problema comum é que o dono do restaurante, ele só consegue ver o financeiro ou como que está o andamento do restaurante quando ele está dentro do restaurante. Se ele está externo, ele não consegue. O meu sistema, ele consegue, por exemplo, administrar 2, 3, 4, 5 restaurantes, tudo do celular dele. Então, é um diferencial. Eu faço um conteúdo falando, olha, como donos de restaurante podem fazer para administrar todo o restaurante sem estar dentro do restaurante, por exemplo. Tá bom? Então, eu penso na pessoa e no problema que a pessoa tem. Outro tipo de conteúdo muito bom para você criar é você comparar o sistema ABC, né, que é o sistema do concorrente, com o seu. E aí, cara, você pode fazer um comparativo mesmo. Às vezes, você pode falar o seguinte: vamos lá, imagina que você está querendo brigar com a TOTUS, que é caro, é um sistema bem complexo, bem robusto, tá bom? E você criou um sistema que tem uma determinada funcionalidade lá e você quer brigar com a TOTUS. Imagina que esse é o seu cenário. Cara, você pode fazer um documento falando assim, ó, comparando o sistema Ronald Perrine, o sistema RP de Ronald Perrine, com, sei lá, o Proteus da TOTUS. E aí você pode fazer lá a comparação. Proteus da TOTUS tem isso, esse também. Proteus da TOTUS tem isso, o meu também. E aí você pode fazer um conteúdo só comparativo, tá bom? Outra coisa, você pode fazer um conteúdo só explicando da facilidade de uso, né? O que é isso? É você falar, olha, para você executar tal e tal função, é muito fácil você fazer isso no meu sistema. E você pode escrever e narrar para a pessoa como que seria ela operando aquele sistema e fazendo aquela função no dia a dia. Velocidade. Você pode falar, olha, eu tenho um sistema que ele é muito, muito veloz. Eu tenho um sistema que não dá parada, que ele não trava, ou que você consegue funcionar muito rápido na internet. Enfim. Segurança. Você pode falar também para criar um conteúdo explicando e fazendo um comparativo do seu sistema e do nível de segurança que ele tem com relação a sistemas tradicionais, por exemplo. Você pode falar o seguinte, olha, o meu sistema tem um nível de segurança de modo que nenhum funcionário consegue entrar no sistema e alterar alguma informação. Como, por exemplo, se num restaurante, se uma mesa foi servida ou não, ou se houve um cliente ou não. Por exemplo, num sistema tradicional, numa noite o restaurante ele pode receber, sei lá, 200 pessoas. Mas, se for um gerente espertinho e mexer lá no sistema e no banco, ele consegue, depois do final dessa noite, voltar lá e dizer que entrou só 150 pessoas. No meu sistema, não. Eu tenho segurança e é impossível isso ser feito. Tá bom? Conteúdos, tá? Comparativos. Você pode dar nota também. Você pode fazer um blog. Quem já viu um artigo onde uma pessoa, lá, um especialista, né, que escreveu aquilo, ele dá nota, olha, vou dar top 10 sistemas para restaurantes. Número 1, nota 9.8. Aí você escreve lá tudo que tem no seu sistema. Número 2, nota 9. E aí você escreve o sistema do concorrente. Faz um artigo comparativo, tá? Outra coisa, você pode fazer tabelas também. Sabe quando a gente vai comprar qualquer coisa? Por exemplo, iPhone, vai. O iPhone. Na hora que você entra no site da Apple, você pode selecionar lá, tem lá, fazer comparativo. Sabe quando mostra aquela tabela do celular, os recursos e vai dizendo o que um tem, o que não tem? Você pode fazer isso também do seu sistema e dos sistemas de concorrente, tá bom? Cara, só isso aqui já é conteúdo para mais de 90 dias, para mais de 3 meses. Agora, uma das coisas que você tem que sacar é o seguinte: sempre, mas sempre, as pessoas
elas têm preconceitos. Tá? Isso daí, eu não estou nem entrando no julgamento se isso é certo ou se é errado, não. Eu só estou comentando que isso acontece. E você tem que saber disso. Todas as pessoas têm preconceito. Então você tem que usar essa informação a seu favor. Por exemplo, se eu falo de Linux para uma pessoa que é amante da Microsoft, e eu falo para essa pessoa que ela tem que instalar Linux, essa pessoa ela vai querer. Eu posso dizer que é o melhor sistema do mundo, a melhor solução, vai funcionar rapidinho, mas ela vai querer? Se eu já chego falando isso logo de cara? Provavelmente não. E vice-versa. Imagina alguém que é fã de Linux ou de software livre e fala assim, cara, vamos instalar aqui sei lá, um servidor Microsoft, um Windows Server para fazer X, Y, Z. Esse cara vai querer? Também não. Então, as pessoas, elas já têm preconceitos. Quer ver um exemplo bem clássico disso? Sistema de helpdesk. Cara, existem milhares de sistemas de helpdesk. Se você botar no Google lá, sistema para helpdesk, você vai encontrar vários tipos, tá bom? E existe um sistema free, tá? Que é o GLPI. Você não paga nada por isso, tá bom? Agora, dependendo para quem você pergunta, né? Essa pessoa ela pode dizer que o GLPI é ótimo ou pode dizer que é muito ruim. E o que acontece? Às vezes, dependendo, né, da forma como você inicia a conversa e aborda um tema, você já pode criar preconceito. Por exemplo, se eu sei que tem muita gente, existe, né, no mercado um preconceito com software livre, porque acha, pelo fato de ser livre não é tão bom, entendeu? Se eu já chego falando assim, olha, que tal instalar um sistema de helpdesk, o GLPI aqui, que é um software livre? Se eu falo isso, dependendo de quem ouve, essa pessoa ela pode ter preconceito e ela já pode dar um não logo de cara, certo? E se for uma pessoa que é amante de Linux, ela vai querer ouvir mais, ok? Mas você não precisa correr esse risco. Você não precisa correr esse risco. Eu vou te ensinar como, mas eu quero que você entenda um conceito. O que é melhor, se é Linux, se é Microsoft, se é sistema privado, né? Sistema rodando on-premises aqui no meu escritório, ou se é um sistema em nuvem, o que é melhor é relativo. Depende para quem você pergunta, tá? Guarda essa informação. Então, o que é melhor é relativo, tá bom? Então, como que a gente então usa, como que a gente faz a pessoa perceber e querer comprar o meu sistema e eu quero que ela não tenha preconceito. Eu quero que aquilo soe interessante para que ela possa me ouvir. Então, como que eu posso fazer isso? Primeiro, eu tenho que entender quais são os motivos universais que os clientes têm para comprar o meu sistema. E esses são motivos universais, servem para tudo. Todos os sistemas do mundo aí que você pensar, isso aqui funciona, tá? Então são três grandes colunas. O primeiro motivo é velocidade, mais rápido, tá bom? Isso é um motivo universal. Por exemplo, se eu tenho uma tarefa que eu faço, uma operação, né, que eu faço no Excel ou que eu faço de forma manual, essa operação ela leva, sei lá, 2 horas por dia para eu fazer. Se eu posso ter esta mesma operação sendo feita de maneira automática, fazendo com que eu não leve nem 1 minuto, isso é interessante. Então, a velocidade, um sistema que faz qualquer operação mais rápido, é melhor, tá bom? E aí, cara, eu tô falando isso para você entender que é o seguinte, eu não estou dizendo, eu tenho um sistema que roda e ele leva, sei lá, 1 hora compilando a informação. Por exemplo, backup. Eu tenho um backup que ele leva 8 horas para fazer o backup, e aí tem um outro sistema de backup que leva 4 horas para fazer o mesmo backup. Certo? É mais rápido. Vai ter gente que vai achar isso interessante. Mas o que eu estou falando é o seguinte: não é da velocidade de executar o sistema, e sim da velocidade para aquela tarefa ser executada. São coisas diferentes. Então, por exemplo, imagina só que eu tenho um sistema de backup que leva 8 horas para fazer o backup. Eu, como usuário ou como cliente, né, que tem um sistema que paga por aquilo, se a minha tarefa é chegar no final do dia, olhar lá, opa, tá agendado, e chegar no dia seguinte, olhar lá, opa, o backup foi feito,
tá tudo ok, apesar do sistema levar 8 horas, a minha tarefa levou 1 minuto. Então, provavelmente, essa pessoa não vai querer um sistema mais rápido. Para ela, tanto faz. Eu quero que você pegue o conceito que é a tarefa ser executada. Não é o sistema, é a tarefa. O sistema é um veículo para fazer essa tarefa conseguir ser feita de forma automática e mais rápida, certo? O sistema é só o caminho. Então, você tem que pensar na tarefa do usuário, tá bom? Então, um motivo universal que os usuários e clientes compram é fazer tarefas mais rápido, tá bom? Isso é um motivo universal. Outro motivo, preço mais barato. Se você consegue, por exemplo, mostrar, e se você consegue ter um preço competitivo e o cliente ele percebe, cara, olha, eu tenho isso aqui de benefício, certo? Peraí, pronto, vamos lá, deixa eu botar aqui, pronto, para eu poder me ver. Eu tenho isso aqui de benefício, aqui está o meu nível de benefício, certo? E eu pago isso. E aí tem outro sistema, que eu vou ter também isso aqui de benefício, e vou pagar isso, os clientes trocam. Se a percepção dos benefícios e dos recursos que ele tem com a opção A, sistema A e sistema B são iguais, isso é motivo universal para cliente trocar. Cliente troca, com certeza, tá bom? Então, por exemplo, se ele gasta X por mês e ele vai passar a gastar menos para ter a mesma coisa, cara, isso é motivo forte. O cliente quer isso. Terceiro motivo forte, menos erros. Cara, menos erros. Você já parou para pensar que a vida é uma sequência de problemas, né? E as vendas acontecem porque as pessoas têm problemas. E nunca vai acontecer dos problemas acabarem na nossa vida. Isso é impossível de acontecer, tá bom? Então, se tem problemas acontecendo todos os dias, durante uma operação dentro de uma empresa, existem erros ou existem problemas que fazem essa operação demorar mais ou ter um retrabalho. Se você tem um sistema que consegue executar aquela operação e gerar menos erros, os clientes querem. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu tenho um software financeiro, um software de gestão financeira. E esse software que faz o meu financeiro, ele faz uma conciliação com outro sistema que tem dentro da empresa, certo? Só que toda vez que faz essa conciliação, dá um erro lá e o relatório fica inconsistente, porque ele puxa lá de um outro sistema, que é com uma outra base de dados e tal. E aí, isso acontece todo mês, esse relatório fica inconsistente. Se eu quero oferecer para um cliente que já tem esse software, que já paga para outro concorrente meu, se eu quero oferecer o meu sistema, para ele é interessante se o meu sistema não vai gerar esses erros. Ou se vai gerar muito menos erros, por exemplo, na hora da conciliação. Certo? Por exemplo, backup, outro exemplo, tá? Quem trabalha com backup sabe que backup falha. O backup falha, tem dias que falha. Então, de repente, se você quer vender uma outra solução, de repente você tem um sistema melhor, que não tem tantas falhas, isso é interessante. Isso é um motivo universal que clientes compram, tá bom? Então, é fazer sem retrabalho. Ó, eu vi uma vez, né, um aluno meu, ele vendia um software para poder fazer gestão de projetos, tá? E o software dele tinha um diferencial, que era justamente essa questão de menos erros. Porque no jeito tradicional lá que as empresas fazem, né, projetos e, enfim, que elas gerenciam os recursos e as pessoas envolvidas no projeto, né, tem sobras. Ou seja, você aloca a pessoa, enfim, tem alguns problemas ali de alocação à pessoa e, às vezes, você bota mais horas do que realmente é necessário. E aí, aquela pessoa que está trabalhando naquele projeto, ela fica ociosa ou fica com horas a mais de gordura. E aí ele tem um software, ele criou um software junto com uma metodologia dele, que ele consegue, tipo, fazer os projetos mais rápidos, entendeu? Colocando as mesmas pessoas em vários, 3 ou 4 projetos. E é um sistema mais fácil de controlar. Enfim, menos erros, tá bom? Outra maneira de você tornar a tua empresa conhecida é você fazer oferta direta. Então, eu adoro oferta direta, por quê? Porque é a estratégia de anúncio, onde eu
consigo anunciar e consigo fazer com que a minha mensagem chegue até uma pessoa que tenha um problema. Todo software, ele resolve algum problema. E eu passei aí as 3 leis. Ou ele vai resolver um problema de preço, o cara ele tá achando que ele paga muito caro e ele vai pagar mais barato. Ou ele vai resolver um problema de velocidade, de tempo. Ele demora tanto para fazer uma tarefa, mas agora com o meu software ele vai fazer a tarefa mais rápida. Por exemplo, é quem faz controle de estoque ou gestão comercial, enfim. Às vezes o cara faz isso manual, né? Passa o dia inteiro fazendo e com o meu software vai fazer de forma automática, ou menos erros. Às vezes ele faz de forma manual também, e aí ele tem que contar o estoque, e aí a contagem não bate, ele vai lá e manda refazer, recontar. Com o software não vai precisar, certo? Então, quando eu faço oferta direta, eu faço um anúncio que eu atraio pessoas que têm aquele problema. Então, eu gosto da oferta direta porque, ao contrário da estratégia de conteúdo, a oferta direta é eu vou lá, eu vou até a pessoa e falo: oi, fulano, você tem esse problema aqui? E você gostaria de resolver, caso você tenha? Já no conteúdo, não. No conteúdo, eu estou na passiva e a pessoa ela vem me procurar. Na oferta direta, não. Sou eu que vou lá e procuro a pessoa. Então, eu prefiro a oferta direta por conta da velocidade. É muito mais rápido. E aí, eu posso fazer uma estratégia mixa, certo? De conteúdo com oferta direta. Que é, por exemplo, eu posso escrever um e-book dizendo, olha, como executar tarefa XYZ em tempo recorde, sem erro e mais barato. E aí eu faço um e-book lá, ou pode ser um PDF, tá? De 5 páginas. Você faz um PDF lá com conteúdo e você anuncia aquilo. Você fala, olha, donos de comércio, baixa aqui um PDF que ensina os processos para você fazer tarefa XYZ mais rápido, mais barato e sem erros e sem retrabalhos, tá bom? E a pessoa bate e é um conteúdo falando do seu sistema. Então você pode fazer também um download de trial, você pode oferecer, fala assim, olha, baixa agora o sistema XYZ, o sistema RP, vamos dizer que é o meu sistema, que faz XYZ. Então, eu posso fazer um anúncio direto disso, a pessoa vai lá e baixa o trial do meu sistema e eu pego as informações dela. Quando eu divulgo o e-book, eu também pego as informações da pessoa, porque eu mando essa pessoa para uma página, que é chamada de páginas de captura, onde a pessoa cai na página lá e fala, olha, se você quiser o e-book, coloque o seu nome, o seu e-mail, e o e-book vai ser enviado diretamente para o seu e-mail. E eu capturo a informação das pessoas. E peço telefone também, tá? Deixa eu te dar um exemplo de oferta direta. Eu, alguns anos atrás, né, muitos anos não, acho que foi em 2017, se não me engano, ou 2016, enfim. Eu estava no Instagram, certo? E, de repente, eu vi um anúncio de uma empresa chamada Agilize. E a Agilize é um escritório de contabilidade. Eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa. Nunca tinha ouvido falar. Mas apareceu um anúncio, algo do tipo assim, olha, fazemos abertura de empresa grátis. Eu falei, uau, abertura de empresa grátis? Eu falei, poxa, que legal, então vou abrir minha empresa. Né? Aí fui lá no Instagram e deixei meus contatos lá. Cliquei, quero saber mais, caiu numa página, deixei meus contatos. Até então, a Agilize era uma completa desconhecida para mim. Eu nunca ouvi falar dessa, nunca tinha escutado, né, falar dessa contabilidade. Mas aquilo me interessou. Por quê? Porque eu já estava querendo abrir empresa, já queria ter uma outra empresa, um CNPJ, enfim. Então aquilo me interessou. Por quê? Porque ela falou de um desejo que eu tinha. E eu poderia resolver aquele desejo já, imediatamente, deixando meus contatos lá. Ou seja, a Agilize precisa ser famosa porque eu virei cliente. Então, ela precisa ser famosa? Não necessariamente. Ela só precisou aparecer para mim num momento que eu queria. Então, tu consegue entender isso? A oferta direta é exatamente isso. É você encontrar pessoas que têm desejos ou que têm problemas e que querem resolver ali naquele momento. Certo? E a Agilize vendeu para mim. Porque a abertura era gratuita, mas depois tinha que pagar lá uma taxa, enfim. Tinha uma série de coisas lá para depois se tornar cliente, para eles fazerem minha contabilidade mensal. Então, eles venderam para mim. E depois que eu conheci ela, eu comecei a ver vários anúncios, indiquei para várias pessoas e tal. E
Aqui, pelo menos nas pessoas que eu conheço, né, é famosa, mas não é famosa para todo mundo. Por exemplo, se eu sair nesse corredor aqui e falar, cara, você conhece a contabilidade Agilize? A grande maioria não vai conhecer, entendeu? Mas é famosa, por exemplo, entre o meu círculo de pessoas que convive comigo, tá? Então, a oferta direta é outro meio para você trazer esses clientes. E o terceiro meio é network. E aí, network para mim é eu utilizar outras empresas para fazer com que essas empresas divulguem o meu produto. Por exemplo, parcerias. Eu posso abrir parceria com uma empresa, por exemplo, de São Paulo, uma empresa de Goiás, outra de Brasília, outra do Rio Grande do Sul, sei lá, de Porto Alegre, outra do Recife. Eu posso, certo? E aí eu procuro essas empresas e falo para eles: olha, eu tenho um sistema que faz isso, 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 ele é vendido para tal segmento, tá? E eu tenho um modelo de parceria. Se você quiser revender esses sistemas e divulgar para os seus clientes, existe um modelo onde você ganha, como revenda. Se você já tem esses clientes aí na sua carteira, eu vendo, por exemplo, só para restaurante. Se você já trabalha com restaurante, cara, quiser oferecer, certo? Você pode já utilizar toda a sua base comercial para você, de repente, faturar um dinheiro. E pode deixar que eu faça todas as apresentações para os clientes que você trouxer, tá? Marca online, eu faço com você. Então, isso aconteceu comigo com uma empresa chamada A-Power. Em 2014, eu estava trabalhando aqui no Rio de Janeiro, revendendo Microsoft, e veio uma empresa dos Estados Unidos, que era a A-Power, e estava querendo entrar no Brasil. E aí ela procurou lá o gerente de canais, lá daquela empresa que eu trabalhava, apresentou, falou, olha, é uma solução muito boa, né, que faz controle de energia e tal, e aí passaram isso para mim. Olha como é que era o modelo. Então chegou para mim lá um gringo, né? E ele marcou um call comigo e falou: olha, explicou, me apresentou lá como é que funcionava a solução, o software deles, explicou para quem era esse software, certo? Explicou qual era o benefício desse software. Então, por exemplo, era toda uma automatização de controle de energia, controle de ar-condicionado, uma série de coisas. Explicou qual era o benefício, explicou qual era o problema que os clientes tinham, que depois que botasse o software, isso seria resolvido, tá bom? E que o software se pagava já com redução na conta de luz, porque instalava o software e a conta de luz ia ser reduzida, tá bom? Então, basicamente era isso. Enfim, e aí ele chegou para mim e falou: ó, Ronald, tá aqui, agora você pode levantar aí uma lista de clientes que você acha que pode se interessar por esse software? Eu falei: tá bom, posso. E aí, beleza, fiquei com essa missão. E eu levantei uma lista lá de vários clientes. E eu ia para esses clientes e visitava. E era cliente tanto corporativo quanto governo, sabe? Porque tinha licitação, estava tudo certinho. Enfim, e aí, cara, eu lembro perfeitamente que eu chegava nos clientes, né, e falava assim, olha, e tem um software novo que está chegando no Brasil aqui, que é um software de gerenciamento de energia, que faz isso. Na verdade, o software ele vai sair, ele vai se autopagar, porque o consumo de energia vai diminuir, e é uma rede mais limpa. Vocês podem dizer e divulgar na imprensa que vocês têm uma empresa green, né, que gasta pouca energia ou gasta menos energia. Isso é cool, sabe? Algumas empresas gostam disso. Enfim, então eu fazia o seguinte: eu tinha um call, né, uma reunião a cada 15 dias, era como se fosse uma semana sim, uma semana não, com esse responsável da ePower. E lá eu apresentava todos os clientes que tinha visitado, falava para ele: olha, tá assim, vou precisar de uma reunião assado, isso que está acontecendo, estou mostrando isso aqui nos clientes. Então, olha como é que a empresa entrou. Ela procurou uma revenda no Brasil, certo? Ela explicou qual era o software, falou qual era o segmento do cliente, falou: olha, vai lá. E tinha uma comissão muito boa se a venda acontecesse. Então, network basicamente é isso: é você procurar clientes ou outras revendas que não têm a solução que você vende, não tem uma solução concorrente, e perguntar se ela quer ter um portfólio melhor. Isso é vantagem para a revenda, porque a revenda ela fica com uma solução, fica com um portfólio maior, e ela blinda o cliente de entrar um concorrente. Vou te dar um exemplo. Pensa um cliente que você tem. E aí você vende um sistema X lá para esse cliente. Você vende um sistema.
tá? Você não trabalha com infraestrutura, você trabalha com sistema. E aí você vende lá. E aí aparece uma outra empresa da sua região, um concorrente seu, que trabalha com infraestrutura e vai lá vender servidor, certo? Imagina que esse teu cliente compre. Aí o teu cliente, nesse momento, ele passa a ter dois fornecedores de TI. Você e o teu concorrente lá que trabalha com infraestrutura. Agora, outro cenário. Imagina que você vende o sistema e aí chega uma empresa aqui do Rio de Janeiro e fala assim, olha, você atende bastante clientes aí na sua cidade, né? Eu trabalho com infraestrutura e eu sei que você não tem isso no seu portfólio. Você gostaria também de oferecer infraestrutura para os seus clientes? Eu faço a venda aqui, pode deixar, eu faço a reunião, eu toco. Toda venda que você fizer, você vai ganhar uma comissão, sei lá, 30%, 40%, enfim. Então, toda venda que você fizer, você ganha um dinheiro, certo? E o cliente continua sendo seu. Porque você que vai fazer todo o relacionamento aí com o cliente, eu só entrego a solução. Você gostaria? Sabe? Muitas empresas vão gostar. Por quê? Porque para a empresa também é jogo. Ela ganha dinheiro e ainda blinda o cliente. Primeiro, você tem que lembrar sempre que tornar o software conhecido, ou seu sistema conhecido, cara, isso não é o seu objetivo primário. O seu objetivo primário é vender. Pensa no exemplo que eu falei da contabilidade. Quando eu contratei a contabilidade, eu estava navegando no Instagram, apareceu para mim um anúncio, eu falei, nossa, realmente eu estou querendo abrir empresa, né? Já está na hora. Fui lá, cliquei e deixei meus dados. Eu não conhecia aquela contabilidade, mas eu tinha um problema e eu quis resolver. Agora, precisa ser conhecido para vender? Não. Se você acredita nisso, amigo, cara, toma cuidado com suas crenças, porque isso pode estar te prejudicando. Não precisa ser conhecido para vender. O seu objetivo é, cara, eu quero que as pessoas ou o meu público-alvo saiba que eu existo. Porque ele sabendo que eu existo, né, ele vai poder me consultar antes de tomar uma decisão de compra. Ele vai querer me comparar eu com outro concorrente, enfim. Ele vai pelo menos consultar para ver se é um bom negócio, comprar comigo ou não. Então, saber que eu existo é isso. Então, meu objetivo final, no final das contas, é vender. Então, eu tenho que começar a divulgação, primeiro, pensando, cara, eu quero atrair os clientes que vão comprar. É assim que você começa. Você não deve focar, falar assim, quero ser conhecido no Brasil, ou quero que todo mundo me conheça, quero ser tipo um Galvão Bueno, sabe? Que o Brasil inteiro conhece. Não, você tem que ser conhecido só no seu público-alvo. E aí, quando você está começando, né, você precisa, primeiro, vender. Então, você vai fazer a oferta direta para encontrar cliente que tem um problema, para você já vender. Falar, eu resolvo esse seu problema com o meu sistema. Encontrou esse cliente, vendeu, entra dinheiro. Seu segundo objetivo é reinvestir. E aí, entrando dinheiro, você vendendo, trazendo cliente, chegando a 20 mil por mês, você tem um bom faturamento que você pode reinvestir. E aí você pode atingir mais pessoas, de repente, com seu marketing. Você pode contratar equipe, você pode, inclusive, contratar um estagiário de jornalismo para fazer os blogs para você, os posts, pode contratar um social media. Enfim, você reinveste para que você comece a criar mais material de divulgação. Qual é a melhor estratégia, então? Vamos lá. Se o teu objetivo é vender, qual é a melhor estratégia? Primeiro, amigo, se você quer chegar no Rio de Janeiro e você me telefona, fala assim, Ronald, quero te visitar aí. Como eu faço para chegar aí? A primeira coisa que eu vou falar, e a pergunta que eu vou te fazer é, tá bom, aonde você está? Porque se você estiver no Nordeste, eu vou falar, olha, dirige na direção do Sul. Se você estiver no Sul, eu vou falar, olha, dirige na direção do Norte. Então, eu preciso saber de onde você está partindo para poder te mostrar como chegar no destino. Mesmo conceito para cá. Então, se você quer vender, que é o seu objetivo, né? Quer ter clientes, aumentar os clientes, você precisa saber de onde você está partindo. E você pode estar partindo de dois cenários, tá? Que são os mais comuns. O primeiro cenário é quem está começando. Imagina uma empresa que está começando do zero. Cara, quem está começando do zero faz oferta direta. Chega e fala assim, olha, fulano, você tem um problema XYZ? Se você tem e quiser resolver, entre em contato. Assim, você fez uma divulgação direta procurando pessoas que têm o seu problema, tá?
Essa é a melhor estratégia para quem está começando. Ah, Ronald, mas você mostrou ali que existe uma estratégia de conteúdo. Realmente existe. Mas o conteúdo, ele demora muito. O conteúdo, ele funciona como um jardim. Imagina só que eu crio um jardim e aí todo dia eu vou lá, eu rego o jardim, né? Eu podo as plantas do jardim e deixo o jardim bonitinho. No dia seguinte eu acordo, tenho que fazer de novo, cortar o jardim, regar o jardim, deixar ele bonito. E eu vou fazendo isso por vários dias, esperando com que, sei lá, um beija-flor venha até o meu jardim. Se um dia eu acordo e tem um cocô de gato lá no jardim, eu tenho que limpar, eu tenho que tirar esse cocô, porque se eu deixar vai dar mosca, depois vai começar a trazer bicho, vai trazer aquilo que eu não quero. Então eu tenho que limpar e deixar todo dia o jardim bonito. Essa é a estratégia de conteúdo. Você tem que postar bastante conteúdo, que ele é o seu jardim, e você tem que fazer isso de uma forma que seja constante, para que você atraia os interessados, né? Nesse exemplo aqui seria um beija-flor. Eu não controlo quantas pessoas vão chegar na minha live, mas eu estou aqui cuidando do jardim, estou procurando cada dia postar conteúdo melhor. Entendeu? Para quê? Para trazer as pessoas para cá. E você, como empresário, no seu conteúdo, você vai ter que fazer a mesma coisa. Agora, é uma estratégia que demora muito. Uma estratégia mais rápida é você fazer uma oferta direta. Seria você falar assim: olha, fulano, você tem esse problema aqui? E aí, a pessoa que responde, sim, eu tenho, você fala, olha, quer resolver? E a pessoa fala, quero. Você fala, tá bom, vamos para uma reunião. Já captou a pessoa. Então, quem está começando, cara, melhor estratégia é a oferta direta. Elenca todos os problemas que o seu sistema resolve. Pensa só, olha, clientes que não têm meu sistema têm problema 1, 2, 3, 4 e 5. Elencou todos os sistemas que ele resolve, começa a divulgar, começa a procurar pessoas que têm aquele problema. Entendeu? Faz um anúncio. Olá, fulano, tudo bem? Você tem um problema X, Y, Z? Se você tem e quer resolver, clica no botão Saiba Mais. Acabou. Isso aconteceu comigo com um escritório de contabilidade. Quando eu abri a minha primeira empresa, eu vi um anúncio falando assim: olá, você quer, ou imagem, mas não lembro, mas foi algo do tipo: olá, você quer abrir a sua empresa? Se você quiser, clica no botão Saiba Mais. E na época eu queria. Pô, beleza, tava com um problema, né? Eu queria abrir empresa, só que eu não sabia como, ou não sabia quem ia abrir, eu tava naquela situação, precisava resolver aquele problema, entendeu? Então, aquilo foi interessante para mim. É isso que você tem que fazer. Oferta direta para quem está começando. Agora, quem já tem muito tempo no mercado, agora eu vou pegar um caso extremo, a TOTUS. A TOTUS teve uma época que estava fazendo comercial na TV. Eu não sei quem lembra disso, mas eu lembro muito bem. E a garota propaganda era a Marília Gabriela. Não sei se você lembra disso, mas eu lembro muito bem. E ela fazia. Então, o que acontece? A TOTO se tornou conhecida na época, né? Ficou muito conhecida. E até para pessoas que nem sabiam o que precisavam desse sistema, até para pessoas que não estavam nem aí para sistema, até fora do nicho, entendeu? E eu lembro que passava, cara, à noite, passava na Globo, sabe? TOTOS, não sei o que. E tinha muita gente que perguntava, Ronald, você trabalha com TI, né? Eu falo, trabalho. O que é TOTOS, que faz o comercial lá? Eu falava, é uma empresa de tecnologia e tal. E eu explicava. Enfim, então ela se tornou muito conhecida. Agora, para ela fazer isso, certo? Ela já estava num estágio onde ela já tinha vendido bastante e ela estava num estágio de escala. Ela queria escalar. Ela queria tornar um nome mais conhecido. E talvez, sei lá, por outras decisões estratégicas. Entendeu? Então, ela fez isso porque ela já estava já nesse nível. Agora, são duas coisas completamente diferentes. Não adianta o cara que quer começar, quer se tornar famoso igual a TOTUS. Primeiro que não precisa. E segundo que vai gastar muito dinheiro. E lembrando, qual é o seu objetivo no começo? É vender. E depois pegar o dinheiro e reinvestir. Entendeu? É assim que você cresce a sua empresa. Vou tirar um exemplo agora prático do que você vai fazer para você conseguir cliente. Primeiro passo é, você deve definir o público-alvo. Então, quem é a pessoa que eu quero vender? Quem é a pessoa que precisa do meu sistema? Então, você define. Por exemplo, tem um software que eu vendo para a gestão de restaurantes. Então, quem é o meu público-alvo são donos de restaurante. Eu tenho um software que eu vendo para, sei lá, indústria. Então, meu público-alvo é diretores ou donos de indústria, gestor de indústria.
certo? Eu tenho um software que eu vendo para escritório de advocacia. Meu público-alvo é dono, né, é advogado, dono de escritório. Enfim, então o primeiro passo para você conseguir clientes é você definir quem é o público-alvo. Depois que você definiu isso, você tem que pensar qual é o benefício que essa pessoa ela quer, ou aquilo que ela mais valoriza. E tem 3 benefícios universais, que é ter um sistema que faça a tarefa mais rápida. Então, é um sistema que, de repente, esse meu público-alvo, ele executa uma determinada tarefa lá na empresa dele. E com o meu sistema, ele pode executar mais rápido. Ou, às vezes, ele já tem um sistema de um concorrente. Mas se ele botar o meu sistema, vai acontecer mais rápido aquela tarefa. Ou mais barato. Às vezes, ele tem um sistema de concorrente e, se ele contratar o meu, ele vai pagar menos pelo mesmo sistema, pelo mesmo serviço. Então, isso também é outro motivador. Tá? Ou, às vezes, ele tem um funcionário, ele não tem sistema, mas ele tem uma pessoa que faz de forma manual, entendeu? E se ele tem um sistema, vai custar mais barato porque o sistema custa menos que o funcionário, por exemplo, tá? Então, esse também é um outro motivo. E o terceiro motivo é fazer com menos erros. Às vezes ele tem um funcionário que faz uma operação ali no Excel, que importa tudo, e depois ele tem que ficar conciliando, e às vezes tem erro de digitação. Com o meu sistema, não vai ter nenhum erro. Então eu penso, quem é o público-alvo? 2, qual é o benefício que essa pessoa quer? Depois que eu determino isso, eu parto para a captação. E aí eu procuro usar um arquétipo chamado problema-solução, que é do tipo, fulano, você tem esse problema e gostaria de resolver? E aí eu atraio as pessoas pelo problema. Esse é o jeito certo para você conseguir clientes. É assim que você começa. E você começa pequeno mesmo. Você primeiro começa divulgando. À medida que as pessoas elas veem várias vezes, né, a sua divulgação, ou você falando, olha, resolva esse problema, resolva esse problema, resolva esse problema, as pessoas começam a sacar que existe uma oportunidade para ela. Ela fala, caramba, é mesmo, né? Eu estou passando por esse problema aqui sem necessidade. Então ela começa a sacar que existe uma oportunidade para ela. E a repetição faz com que você seja conhecido para aquela pessoa que te conhece, para a pessoa que te vê. Então você é completamente desconhecido para quem não é o seu público-alvo, mas imagina alguém, seu público-alvo, que toda vez vê um anúncio seu, essa pessoa daqui a pouco começa a te considerar conhecida, porque ela está te vendo toda hora, tá bom? Então, esses são os 3 passos para você conseguir clientes. E aí, eu quero te fazer uma recomendação. Por que você deve investir tempo e dinheiro nisso? Porque, olha, quando você começa a divulgar o seu sistema, né, a sua empresa ou o software que você vende, quando você começa a divulgar isso, você está, primeiro, você está trabalhando no conceito de funil. O que é o conceito de funil? Olha, eu preciso falar com tantas pessoas, sei lá, com 100 pessoas, para ter 50 pessoas interessadas. E isso está ligado diretamente na quantidade de dinheiro que entra na sua empresa. Então, cara, você divulgar e você começar a divulgar, mesmo que às vezes você tenha um número, uma taxa de conversão, né? Eu preciso mostrar isso para tantas pessoas. Pô, mas vem uma só, mostra para 100, mas vem uma só. Cara, você precisa, começar, e depois que você está divulgando, você aprende como otimizar aquela divulgação que você já está fazendo. Então, o que você precisa, e a minha dica é, cara, invista seu tempo, invista dinheiro nisso, porque isso é o que vai te dar o maior retorno. E à medida que você vai tendo seus primeiros retornos, você vai pegando dinheiro para poder investir mais. Imagina quem está começando. Quem está começando, sei lá, se botar R$10 por dia em anúncio, gasta 300 por mês, né? Aí imagina que ele vai, no primeiro mês gastou 300 e ali no segundo mês fechou uma venda. Essa venda que ele fechou, sei lá, gerou um lucro de 5 mil por mês, um contrato de 5 mil. Cara, no outro mês ele já pode investir muito mais. Ao invés de investir 300, ele pode investir 3 mil. Imagina quanto que não retorna, sabe? No terceiro, no quarto mês. Então é isso, é a estratégia do montinho, montão. Você faz o montinho, que vai gerar um retorno, depois você pega esse retorno, né, que é o montão, e faz o outro, e vai indo. Vai botando um pouquinho para poder aumentar, e vai aumentando. Então, isso daí é o que vai fazer você crescer.
Recapitulando, o que você aprendeu hoje na RP Class de hoje foi: 1. Por que você deve se tornar conhecido? Por quê? Porque no final das contas, você quer vender. Então, o que você quer é que a pessoa ela cogite comprar com você sempre quando ela estiver tomando uma decisão. Essa é a vantagem de ser conhecido. Agora, se no final das contas eu quero que a pessoa me consulte ou pense, né, ou avalie a possibilidade de comprar comigo, é isso que eu quero, e é por isso essa que é a vantagem de ser conhecido. Se eu crio uma estratégia de comparação, o meu sistema versus o sistema XYZ de mercado, se eu crio uma estratégia de comparação e eu faço, por exemplo, um conteúdo, um blog, de modo, ou um vídeo no YouTube, de modo que a pessoa botasse lá, sistemas para XYZ, para restaurante, sistema para indústria, para advogado, e aparece o meu lá na lista, sabe? Eu criei um conteúdo lá, comparando o meu sistema com isso, cara, eu atingi o objetivo, né? Porque, olha só, as pessoas, elas querem se tornar conhecidas para quê? Qual é a vantagem de ser conhecida? A vantagem é o seguinte, poxa, qual é a vantagem de a Coca-Cola ser conhecida? É eu querer beber alguma coisa e pensar, caramba, beber Coca-Cola. Sabe? Já está na minha cabeça. Agora, se na decisão que as pessoas têm, né, de comprar um software, as pessoas elas gostam de fazer pesquisa, é um comportamento natural de quem compra software ou quem compra sistemas, né, pesquisar, aparecer a sua solução, você cumpriu o seu objetivo. Se aparecer um vídeo lá no YouTube ou um blog lá comparativo, entendeu? Por quê? Porque a pessoa te conheceu, sabe que você existe. E aí ela pode cogitar em contratar com você e avaliar por que ela compra o seu e não aquele famoso de mercado. Ser conhecido, basicamente, é isso. É você fazer com que as pessoas cogitem a possibilidade de comprar com você. Tá? E aí você vai envolver num processo de vendas ali, numa reunião, para apresentar, e aí, mas você cumpriu a meta de atrair essa pessoa. A gente viu 3 maneiras para se tornar conhecida. Uma maneira com estratégia de conteúdo. Segunda maneira que a gente viu foi através de anúncio, certo? Que foi o que eu dei o exemplo lá daquela clínica, da escritório de contabilidade que fechou comigo, ou seja, ele não era conhecido, mas eu tinha um problema, eu vi e resolvi. Então você não precisa ser conhecido para vender, porque você precisa só encontrar as pessoas que têm um problema. E o terceiro, através de network, que eu contei a história lá da ePower, tá? Que é uma empresa americana que estava abrindo um canal de vendas aqui no Brasil e eu estava oferecendo isso aqui. Como você pode começar? Eu falei, você primeiro tem que definir quem é o teu público-alvo, depois qual é o maior benefício dele, né? O que esse público-alvo quer, se ele quer mais barato, se ele quer mais rápido, se ele quer sem erros, e depois você tem que começar a anunciar isso, para você atrair essas pessoas que têm essa intenção, tá? E sempre lembrando, o foco não é você ser conhecido. O foco é que você faça a venda. Você só quer ser conhecido para poder os clientes contratarem ou para eles cogitarem ou darem uma oportunidade de comprar a sua solução antes de tomar a decisão. Por isso que você quer ser conhecido. Então foi tudo isso que a gente viu na RP Class de hoje. O que eu te aconselho? Aconselho que você implemente, que você comece a divulgar, comece a procurar clientes que têm esses problemas, tá? E comenta nesse vídeo aqui qual foi a estratégia que você mais gostou, qual a estratégia que você já conhecia ou qual estratégia você não conhecia. Deixa um comentário aqui nesse vídeo para eu poder saber o que você está achando dessa nova série de conteúdo que é o RP Class. O que você está achando? Então escreve para mim, tá? O que você achou, o que você não achou, se você já usava alguma estratégia, se você usa, se você conhece alguma outra, escreve para mim. E se você viu alguma nova, qual foi que você mais gostou? Me segue também no canal do Instagram. E se você não é inscrito no YouTube, cara, faz a sua inscrição aqui no canal. Né? Só você clicar em inscrever. Por quê? Porque quando você é inscrito, você vai ser notificado sempre que entrar vídeos novos e vídeos como esse aqui, para te ajudar na jornada de conseguir 20 mil em novos contratos para a sua empresa de TI, tá bom? Gente, queria agradecer aqui a presença e até a próxima live. Valeu, tchau, tchau.